Rayane, Oi, ótimo. Rayane, conta pra gente, por favor, quais foram os passos para você ir para frente, para você falar, olha, agora eu cheguei nos 10K, agora eu quero dar o próximo passo. Conta pra gente o que que você fez. Eu sempre gosto de falar sobre mentalidade. E por quê? Porque você precisa de ter uma mentalidade forte para você ir, né, para o próximo passo. Isso que eu tô falando não é clichê, mas é uma coisa que vai fazer toda uma diferença. Gente, eu sou gaga. Então, para prospectar, para mim, é muito mais difícil. E olha que isso agora porque eu estou desenvolvendo, mas eu fiz esse curso e eu estava no zero, ganhando R$ 1.500 que não dava para nem pagar contas que eu tinha. Então, eu tive que ter uma mentalidade forte para sobressair. E aí, quando eu iniciei, participava com outras empresas que são MEIs, porque era esse início que eu estava, né, fazendo aí. Mas o que que acontece? Eu sempre via licitações altas. E eu falo assim, altas de uns 10 milhões, 15 milhões, bi. E por que não? Você já não ir pensando nesse próximo passo. Então, só para frisar aqui que eu era MEI, assim, eu tinha. Eu estava iniciando, mas eu já pensava lá na frente. E quando você pensa, você fala assim: o que que eu tenho que fazer para conseguir esse próximo passo? Eu tenho que ir até lá. Então, você vai desenvolver uma mentalidade, mecanismos para ir até lá. Então, quando eu fiz essa iniciação, eu ainda não tinha o meu escritório físico. Então, eu estava em uma outra empresa sendo recepcionista, fazendo curso, que é esse aí, que é de analista. E outro fator também, fazendo uma faculdade. Então, eu tive que conciliar tudo isso. E aí, eu fiz o curso e eu fui captando clientes para trabalhar em uma dificuldade enorme, porque eu era muito mais gaga. E aí eu tive que ir fazendo assim, gente, eu era tão tímida, mais tímida ainda. E aí eu ia apresentar e eu ficava mais gaga ainda, mas aí eu falava assim, olha, eu tenho que fazer isso, porque eu não quero ficar nessa situação. E aí eu fui prospectando cliente, fazendo reuniões, e eu sou gaga, e eu ia gaga mesmo. Então, é assim, você trabalha com as ferramentas que você tem. Então, o que que você tem hoje que você pode usar para se sobressair? É tipo isso. Então, o que que eu fazia? Pegava, prospectava, trazia clientes e juntava o meu capital. Juntava. E você não pode gastar assim, agora eu vou trocar de carro, agora sei lá o quê. Você tem que juntar o seu capital para você construir o próximo passo. É como eu havia falado. Olha, eu ainda ganho 1.500, mas eu tô vendo licitações de 10 milhões, de 1 bi. Eu tô vendo, é uma mentalidade. E assim eu fui fazendo.
E aí eu peguei e montei o meu escritório físico com esse capital que eu juntei. Ah, e por que eu montei o físico? Porque o físico, ele vai me dar uma motivação a mais, porque eu vou ter um aluguel para pagar, vou ter funcionários e eu vou ter que me forçar a trabalhar. Eu vou ter que fazer dar certo, tem que dar certo. Então, por isso que eu montei essa estrutura física. E aí eu fui construindo essa mentalidade. Outro fator que eu fiz também. E aí eu comecei a ter clientes ótimos. E aí eu comecei a ver lucros bons. O que que eu fiz? Juntei valores, mais ainda juntei capital para fazer as duas coisas. E por que não você não vender também para o órgão? Por que que você não faz essas duas coisas? Ser a analista e também fazer as suas vendas. Rayane, Por quê? Porque se... Rayane, Oi, deixa eu só desculpa. te interromper só um Sim, pode minutinho, falar. só para o pessoal entender. Hoje, fala pra gente qual que foi o seu maior faturamento aí, que você conversou com a gente lá no WhatsApp, só para o pessoal entender como que tá hoje o Ne- seu patamar. Nesse, nesse, nesse mês, ou nos meses Nesse, todos que eu estou trabalhando. nesse último mês que você tinha citado pra gente. Esse mês a gente bateu mais de 4 milhões aí de vendas mesmo. E por quê? E por que que eu falo isso? A gente tem que buscar empresas certas. Esse que é a palavra-chave. Empresas certas. Não adianta você bater cabeça com pessoas que não querem. Não adianta você ficar, fulano, e aí, você vai querer ou não? Você tem que prospectar fornecedores bons, que não fornecedores, né? Mas que clientes bons, que são fábricas, que são fábricas, que são distribuidoras. Você tem que qualificar o seu cliente que você quer para a sua empresa. Então, isso é fundamental, porque é isso que vai fazer você ir para o próximo nível é saber qual é esses clientes que eu realmente quero para minha empresa, que eu realmente quero trabalhar. Porque se você ficar perdendo tempo em empresas que são MEIs e que não querem vencer na vida, que não querem, você vai perder o seu tempo, você vai gastar a sua energia em algo que não vai virar por experiência própria. Então, esse ponto é relevante para a gente pontuar, qualificar esses clientes que você vai prestar esse serviço. E aí a gente também iniciou outro projeto, porque se você for um analista, que quando você receber o seu primeiro salário alto, você gastar ele todo com uma coisa que não vai levar o seu negócio para o próximo nível, você está dando um tiro na sua perna. Porque dinheiro a gente investe para depois a gente, né, viajar, essas outras coisas, né? Ou você troca de carro, mas a primeira coisa que a gente faz, a gente investe bem. E a gente aí, pensando em um próximo nível também, a gente já iniciou um sistema de tecnologia para licitantes de empresas MEIs também e essas empresas que são de pequeno porte, que também querem, né, participar de processos licitatórios, ou seja, processos que vão organizar esse processo de licitação, como monitoramento via chat e essas outras funcionalidades que são cruciais aí para licitação, para você escalar mais, para você vender mais para o órgão aí. Perfeito. E Rayane, só para fechar um ponto aqui, eu sei que você está com o horário aí bem
pode ficar tranquila, viu? Vai Perfeito, dar então, tudo vamos lá. certo. Perfeito, então. Então, assim, pessoal, a Rayane, ela trouxe aqui algumas táticas que ela utilizou para ir para o próximo passo, tá? Então, o que que é de fundamental que você tem que tirar aqui, que eu achei fantástico a Rayane quando eu entrevistei ela, na entrevista da certificação do processo da SK, ela já trouxe essa mentalidade comigo, onde ela falou: eu uso as ferramentas que eu tenho. Por que, Rayane? Porque, da mesma forma que você falou para a gente sobre a questão do bloqueio por causa da sua fala, ela nunca deixou isso bloquear, porque ela sabe que isso não significa nada. Olha a Rayane, onde ela chegou. E ao mesmo tempo, Raine, a gente tem várias pessoas com quem a gente conversa, nossa equipe conversa, e a pessoa tá falando isso, ó, não tô prospectando por causa disso, não tô prospectando por causa daquilo. Então, você é uma inspiração para muita gente no chat. Já tem um pessoal aqui falando, Raiane, eu tenho o mesmo problema que você. Obrigada por isso, você é uma inspiração. Só que o que tem mais de profundo aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam é a Rayane, ela foi muito além disso. Ela chegou no 10K e ela tá indo para o próximo passo. Então, a mentalidade que eu quero tirar de você que está parado, que ainda não fez nada, é você tem que começar, como a Rayane disse, com os instrumentos que você tem em mão. Então, ela foi e fez a prospecção do jeito que ela pôde fazer a prospecção, e isso não impediu ela de se tornar um tubarão, de se tornar um analista master, de ter um faturamento agora no próximo. Já passou Black já. Flávia, aqui, ó, um exemplo. Eu sempre ficava muito, assim, com tipo, um certo receio. Ah, mas essa draga. Gente, a única coisa que esse cliente, ele tá querendo saber é quantos que ele vai faturar, quantos que você vai trazer de lucro para essa em empresa. Então, ele quer saber do seu conhecimento. Só isso e o que você vai fazer para alavancar esses resultados. Então, não importa se você é branco, se você é negro, se você é gago, se você. Não importa. Qual é esse resultado que você tá gerando? A única coisa que eles estão querendo é isso. Isso mesmo. Perfeito, Rayane. E a Rayane, pessoal, se vocês interpretaram bem, esse é o próximo passo que eu vou até colocar para vocês, tá? Eu fiz uma. A gente vai falar rapidamente aqui de um patamar dos próximos passos para você crescer um pouco mais, tá? Mas a Rayane, o que que ela optou? Ela chegou um momento que ela falou: eu preciso trabalhar também como empresária. Então, isso é um ponto, né, Rayane, que você trouxe do seu radar, que ela estava ali como consultora, mas ela também entrou como empresária. Você não precisa trabalhar das duas formas, eu vou te explicar como fazer isso. Mas, Rayane, você quer explicar um pouquinho da sua mentalidade a respeito de você ter as Quero. duas formas? Pode falar. Olha, a primeira coisa que eu percebi nesse processo licitatório é que tem alguns produtos certos que você entra e que tem uma baixa taxa de competitividade. E aqui, em uma dessas empresas que eu faço, a assessoria tem. Porque tem alguns produtos que a gente entra, e eu falo de vendas milionárias, viu? Que a gente entra que só tem a gente e mais uma pessoa, a gente mais duas pessoas. Então, a gente acaba, Flávia, não, a gente não baixa preço. A gente vence com preços assim, eu falo assim, de uma licitação de um valor alto e que a gente não baixa o preço e que tem poucas empresas participando. E aí eu falo, gente, quanto de faturamento eu já fiz para essa empresa? Se ela hoje ela me paga um valor aí que eu fiz uma venda de uns 120 mil. Mas quantos que eu estou gerando para essa empresa de faturamento? E aí, e se eu tivesse do outro lado dessa mesa? E se eu achasse produtos que eu venderia tanto também, e ao invés de eu faturar uns 100 mil, eu faturasse mais 300 em uma única venda, mais uns 400 em uma única venda. E por que não? Se eu tenho todo com o conhecimento, eu estou montando esse capital. Eu estou tentando relacionamentos com bancos.
para fazer já nome e já fazer esse giro. Então, e por que não pensar do outro lado também a questão de sistemas para fazer outros investimentos? Gente, licitação sempre vai ter. Haja chuva, haja sol, haja vento. Então, a gente está nesse nicho que não vai ter crise para quem realmente sabe jogar o jogo de uma forma certa. E por isso que eu falo, o conhecimento é extremamente relevante, extremamente, porque é através desse conhecimento que você vai analisar quais são essas licitações que têm uma menor taxa de competitividade. Porque se você ir em certos nichos, vai estar 40 pessoas lá. Quando você olha por uma visão mais estrategicamente, é como eu havia falado. Às vezes a gente pode trabalhar em feito uma condenada, trabalhar de dia, de noite, mas se você não usar uma estratégia eficiente, você só vai ser a pessoa que está trabalhando lá, sem usar uma estratégia certa. Então, por isso que estudar, investir esse tempo, criar relacionamentos com bancos para você já para você deixar o seu capital guardado e fazer investimentos com não o seu dinheiro, mas o dinheiro do banco. É de suma importância também nesse processo aí de crescimento, porque isso aí é um fato. Só vou falar só mais uma pinceladinha aqui. Quando a gente vai para o topo, quando você está participando para outra empresa, e isso também vocês podem fazer essa pesquisa. Se você for olhar para uma licitação de 30 milhões, vai ter pouquíssimas pessoas lá. Não vai ter aquela gama de empresários. Vão ter ali poucas. Então, por que não você não correr atrás de um cliente desse calibre? Por que não? Essa que é a provocação que eu quero fazer. Também procurar participar de licitações que sejam altas também, de buscar fábricas também, que isso é muito relevante, que ela vai ter preço e vocês vão conseguir ganhar com uma forma mais fácil. Flávia, se você quiser prosseguir, eu tinha te interrompido. Não, imagina, Rayane, eu queria agradecer aqui a sua participação, que a Rayane tem um compromisso agora às 16, né? E obrigada, Rayane. Mais um pouquinho também, eu não tenho problema não, é que eu gosto disso. Ah, perfeito, Rayane. Eu queria só, então, trazer, pessoal, aqui a Rayane para ela trazer um pouquinho dessa mentalidade, tá? Agora a gente vai seguir com a nossa aula a respeito de Tá como perfeito. você ir para o próximo passo, tá? Então eu queria, Rayane, pode ficar à vontade para permanecer aqui com a gente na aula, se você quiser, tá super convidada, obviamente. Queria te dar os parabéns novamente. Rayane, eu até gosto de comentar muito, né? Hoje, né, você me contou que você nunca teve o apoio da sua família quando estava começando lá atrás, né? E hoje você consegue auxiliar sua família com esses ganhos, não é isso que você tinha compartilhado comigo? O tanto é que essa aula tá gravada? Sim, sim, a aula vai ficar gravada. Ah, tá. Não, então tá. Eu ia fazer um comentário aqui, mas eu vou deixar. Mas então, essa questão é o seguinte fato. A gente tem que ter uma mentalidade assim, que ninguém tá nem aí pra sua vida. Se você fizer ou se você não fizer, é problema seu. Então, tipo assim, a pessoa que mais tem que querer é a gente. Então, a gente não precisa de esperar um apoio de ciclano, fulano e de beltrano. Se você achou uma coisa que não está certa na sua vida, você que tem que ir atrás, porque esse é o fator. E a gente tem que preparar a mentalidade quando a gente chegar lá também. Porque uma coisa é quando você ganha um salário mínimo, depois você sobe o seu nível. Você está preparado para as críticas que vai vir?
Você está preparado para outras dificuldades que vão vir? Então é trabalhar também a mentalidade. Você está preparado para o julgamento da sua família? Porque talvez eles não vão ficar meio assim. Você tem que ter essa mentalidade forte. Tem uma frase que eu vi que era a seguinte forma: quando a sua mente ela tá boa, o seu corpo ele aguenta quase tudo. Então, quando a sua mentalidade ela tá boa, você vai aguentar porrada pra, pra mais pra lá. E aí os outros vão te bater e você fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso acontecer. Aí vai vir uma coisa ali, outra ali. Você tem que resolver rápido, errar rápido e acertar rápido também. Porque a gente não tem tanto tempo assim. Então é falar assim, olha, eu tenho que ir pra cima. É como se fosse isso mesmo. Perfeito, Rayane. Rayane, obrigada aqui novamente, viu? Parabéns aí pelos seus ganhos, pelos seus objetivos. E o pessoal está pedindo a aula aqui de como faz para ir para o próximo passo. Eu até separei várias dicas que eu vou compartilhar com o pessoal, mas eu queria já deixar aqui a sua referência, o seu depoimento de referência, porque muita gente se inspira e vai se inspirar ainda mais em todos os ensinamentos que você trouxe, todas as dicas que você deu. Obrigada por disponibilizar o seu tempo aí, que eu sei que está corrido, Rayane. Bom, Até daqui a pouquinho, Rayane. Então, pessoal, deixa eu só, então, destacar aqui. então eu vou sair. Uhum. Tá bom, Rayane. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, Rayane. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Pessoal, vamos lá então. Estão aqui escutando depois que a gente escutou a Rayane. Eu queria trazer aqui para vocês alguns passos, tá? Quais são os próximos passos que a gente tem. Então, como eu disse, o primeiro passo é você definir onde você quer chegar. E como eu falei, muita gente aqui vai começar do zero, vai para o primeiro passo. Não adianta você começar do zero e você achar que amanhã eu já vou ganhar a licitação de 1 milhão. Não é assim. Então, quem está começando do zero amanhã tem que começar mesmo nos projetos pequenos. Tem que prospectar sim um MEI, tem que vender a maçã, tem que participar da dispensa de R$ 100, não importa, vai começar do zero, vai para o primeiro passo, o que importa é você colocar o pé na água, é você começar a surfar. Amanhã eu quero aprender a surfar, ninguém vai lá e pega a prancha mais difícil de fazer manobra, não, vou aprender a surfar, vou pegar aquela bodyboard, que eu vou com a barriga deitada, vou tranquila, depois eu vou contratar um professor, aí eu vou para outra prancha, aquela prancha um pouquinho maior, depois, por último, no final que eu vou pegar a pranchinha menor, que é a prancha que eu faço manobras, que é as pranchas mais difíceis eu conseguir ficar em pé ali, tá? Então, primeiro passo, você tá aqui, você vai começar do zero, o que importa é você começar. Então, pelo amor de Deus, quem tá aí, ó, escrevendo, pessoal, uma coisa que eu não aguento ler, não aguento escutar, é a pessoa vir falar que não tá conseguindo cliente, tá? Você tem o método Ecos, tá lá na sua mão, é só aplicar. A maioria das pessoas que participam da semana gratuita já sai com o cliente na mão, tá? Então, se você não conseguiu, você tá fazendo coisa errada, você não tá prospectando. Já se programa para o próximo desafio. Então, por exemplo, mês que vem, em março, a gente tem um desafio prospecção de cliente. E lá você vai fazer prospecções, ó, na quantidade. 20 por dia, 20 por dia, 20 por dia, todo dia, para que no final da semana você tenha 70 prospecções. E dessas 70, se não sair um, tá? Eu não me chamo Flávia, eu mudo de nome aqui, tá? Que é impossível. Se você aplicar a metodologia, o método Ecos, do jeito que tá lá, é impossível, impossível você sair sem os seus clientes. Não tem como, porque na semana gratuita, as pessoas que são empenhadas, elas já saem com os clientes ali, tá? Então, quem vai começar, tem que começar do pequeno mesmo. Tem que vender a banana, a maçã, tem que prospectar um MEI. Ou qualquer um outro que aparecer, não tem problema, você vai iniciar. Agora, a aula de hoje não é para quem vai iniciar a aula de hoje, é a mentalidade para quem já tem ganhos e quer aumentar ainda mais. Não importa onde você está. Você pode até estar no zero e você vai usar as dicas que eu vou te dar na aula de hoje, ou você vai deixar anotado que o seu momento de utilizar essas dicas, elas também vão chegar, tá bom? Então, pessoal, quando você chega no patamar, que nem a Rayane e muitos outros, centenas de alunos chegaram, né? Que dentro do pouco tempo que eu tenho disponível, eu não consigo entrevistar todos os alunos que passam pelo processo de certificação, né? Então, a grande maioria faz o processo de certificação, né? E alguns são selecionados para irem ali para o YouTube, né? Outros não vão para o YouTube, alguns são poucos selecionados que a gente seleciona a dedo, né? As histórias de referência realmente para vocês aí. E você tem lá, então, as pessoas que já chegaram nesse patamar, muitos alunos, centenas de alunos que chegaram no patamar. Só que aí, o próximo passo? A gente vai morrer aqui? Vai morrer contentando-se com os 10K? Obviamente que não.
Então a gente tem que pensar no próximo passo. Só que para você ir no próximo passo, tem algumas ações que você tem que tomar. E eu gosto de começar uma aula como essa falando que crescer também dói. Você pode não ter sensibilidade para entender o que a Rayane falou quando ela disse que a família ia te julgar, inclusive quando você crescesse. Gente, isso é real, isso é verdade. Crescer dói. E já sou tem coisas que a gente gosta de estudar, né? Uma coisa que eu gosto muito de estudar é o funcionamento do cérebro humano. Um dos meus hobbies é estudar o funcionamento do cérebro humano, e é uma coisa nova, mais ou menos faz uns 40 anos que o cérebro humano ele começou a realmente ser estudado a fundo. E um ponto muito comum, não sei se você já ouviu falar, de autossabotagem, né? De autossabotagem, de procrastinação. Gente, isso daqui é estudo científico, não é o que eu acho, tá? Estudos científicos. Muita gente não cresce, muita gente para ali num patamar por pensar, por medo do que o que que meus pais vão pensar, o que que meus tios, minhas famílias, o que que meus filhos vão pensar, o que que meus pais vão pensar se eu ultrapassei eles. Então a pessoa tá lá, de repente, né, tá sempre andou a vida inteira de ônibus, aí conseguiu um carro popular, aí ela não quer trocar por um carro melhor, porque ela tem medo de ser julgada pela família, da família chamar ela de gananciosa, da família fazer um julgamento, isso é real, porque crescer também dói. Não crescer dói, mas crescer traz uma dor também. E muita gente não vai para o próximo passo, muita gente não cresce além exatamente por medo de julgamento. Isso não é consciente, tá? Isso não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente. E aí você mesmo passa a perna em você mesmo para você não crescer, para você não dar o próximo passo. E aí, para você justificar isso, você começa a criar as desculpas. Ah, não consigo cliente, tá difícil conseguir cliente. Ah, eu tinha um cliente, o cliente me abandonou. Ah, porque não sei o que lá, não, porque isso aqui tá difícil. Ah, não, agora porque agora o meu filho quebrou a perna, não posso fazer nada, tenho que acompanhar ele ali. Então, gente, os problemas eles vão acontecer todo momento. O que importa é, se você realmente quer ir para o próximo passo, quer ir para o próximo nível, primeiro, anota aí, você precisa de uma meta muito bem estabelecida. Se você não estabelecer quanto que vai ser a sua meta de curto, médio e longo prazo, você não vai sair do lugar. Eu tenho certeza que aqui, a grande maioria, ninguém fez meta anual. Alguém fez meta anual? Alguém escreveu quanto que quer ganhar daqui a 3 meses, 6 meses daqui, principalmente um ano? Ó, o Silvio falou que sim. Excelente, Silvio, parabéns. Quem não fez isso tem que fazer isso para ontem. A gente fez em dezembro uma aula sobre isso. A gente fez em dezembro uma aula sobre isso. Então, quem não fez é porque não assistiu a aula ou não aplicou a aula de dezembro. Já foi falado sobre isso, né? Então, muita gente, o Rodolfo falou que sim. Esse é o primeiro passo, tá? Você estabelecer a meta. Por quê? Porque a partir daí, os nossos parceiros que a gente vai encontrar, eles têm que andar de acordo com a meta que eu estabeleci, tá? Com a meta que eu estabeleci. Então, você viu, a Rayane, ela teve um ganho de vendas de 4 milhões esse mês passado, né? Vendas da empresa dela. Não é o que ela ganhou para o cliente, é para a empresa dela. É o faturamento da empresa dela, tá? E como que eu consigo isso? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, vai doer um pouco o que eu vou falar, mas é a realidade, tá? Você vai chegar, se você se empenhar, se você aplicar o método, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai chegar no processo de certificação e vai pegar a plaquinha aqui comigo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Só que quando você for ultrapassar isso e mais manter a ultrapassagem, porque você chega, mas e para você manter e escalando o seu negócio? Como é que funciona? Vai doer o que eu vou falar? Vai, mas o primeiro passo é, para quem realmente quer escalar, a gente tem dois caminhos, e o primeiro é a abertura da sua empresa. O primeiro é a abertura da sua empresa, tá? Por quê? Porque, fatalmente, quando você participa de licitação como consultor, e você, por exemplo, tirou naquele mês os seus 10 mil, por exemplo, o empresário, ele ganhou 100 líquido. Aí, naquele mês que você tirou 30, o empresário ganhou 500 líquido. Aí, no mês que você tirou 50, o empresário ganhou 1 milhão. Essa é a verdade. Então, dependendo do perfil que você tá, e da próximo passo que você quer dar, a gente tem um primeiro caminho que é realmente a abertura da sua empresa. E foi o que a Rayane fez. A Rayane, ela fez a abertura da empresa dela.
onde ela começou a faturar alto. E aí, o que que você faz se você for seguir essa primeira estratégia que eu vou te falar aqui agora, tá? Você vai abandonar os seus clientes de consultoria? Não. Só que você vai selecionar a dedo com quais clientes você vai ficar. Você não vai ficar com aquele cara que é um MEI, que não quer crescer. Você não vai ficar com aquele cara que não tem pensamento de crescimento, que ele fala, "Ah, não, tô ganhando aqui, sou um MEI, tô no patamar aqui de 81 mil por ano aqui para mim tá bom." Não, esse cara tá fora. Esse cara não vai prosperar com você, ele não tá, ele não bate com seus valores. Ele batia antes quando você começou. Lá no comecinho, quando você começou, ele batia, mas hoje os seus valores não são os mesmos. Entendeu por que que você tem que ter muito claro o seu faturamento? Porque conforme você for escalando, os seus parceiros, eles têm que andar de acordo com isso também, tá? E é isso que a Rayane quis dizer com qualificação de cliente. Ou seja, eu vou trabalhar para minha empresa e eu vou buscar os clientes mais significativos. Os clientes mais significativos, isso que é qualificar cliente, é aqueles que realmente tem cliente que muitas vezes vão participar de licitações, tá? Eu tinha clientes meus que eram licitações de 45 milhões, por exemplo, e que ele participava uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, que ele vai buscar você para continuar participando daquela licitação. Vai buscar você para continuar participando daquela licitação. Então, desse você vai abrir mão? Não, não vou abrir mão desse cliente, vou continuar com esse cliente, tá? Então, ó, primeiro passo para quem quer crescer mais é já se antenar para a questão de começar a fornecer também para o governo, tá? Abrir a sua própria empresa e começar a trabalhar como analista empresário e ter os lucros mais significativos. E, ao mesmo tempo, você não abre mão dos clientes devidamente qualificados, daqueles clientes que você sabe que, opa, aqui o negócio é alto, aqui vale a pena. Não vou deixar esse cliente de lado de jeito nenhum, tá? E aí eu vou para a segunda estratégia, tá, pessoal? Bem rapidinho aqui para não tomar muito tempo de vocês. A segunda estratégia é para Flávia, eu não tenho caguete nenhum para ser empresário. Eu não sei administrar a logística da empresa. Eu não tenho mesmo porque quando você vai abrir uma empresa, você precisa de equipe para te ajudar. Eu tenho uma empresa, minha empresa é familiar. Então tá lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, estão todo mundo comigo, tá? Você vai colocar lá seu filho, sua filha, seu cachorro, ou quem não quer empresa familiar, vai colocar outras pessoas, mas você tem que ter braço, você não vai ficar sozinho na empresa porque você não consegue dar conta de tudo. Você não vai dar conta de participar da licitação, de entregar o produto, tá? Agora, quem, Flávio, não quero abrir empresa de jeito nenhum, não tenho cacoete nenhum para abertura de empresa, não quero me preocupar com a logística de entrega. Eu quero permanecer só como consultor. Tem como eu prosperar? Tem. Claro que tem como você prosperar. E aí, eu vou falar o seguinte: primeiro passo, você vai começar a escolher somente clientes com os mesmos valores que você. Você vai demitir os clientes que não querem crescer. Aquele que é o pequenininho, que não quer mais que isso, que tudo que você traz para ele, ele não quer, que ele não quer crescer, que isso aqui é demais, não, eu quero uma licitação menor, não, essa licitação está muito alta, eu quero um valor menorzinho. Esse você vai demitir, por quê? Porque ele está tomando o seu tempo. E o seu tempo é o que você tem de mais valioso agora. Não dá para você, nesse patamar, você já faturando, querendo ir para o próximo passo, você ficar com os clientes que não têm os mesmos valores que você, que não querem crescer. Então, você vai ter que começar a demitir aqueles clientes que não querem ir para o próximo passo, aqueles clientes que não têm a mesma mentalidade que você, tá? Então, escolher cliente e mais, escolher as licitações maiores. Quem vai para o próximo passo não adianta ficar pegando licitação de 20 mil, de 30 mil, de 40. Você viu? A Rayane, ela começou a buscar licitações lá de milhões, até 10 milhões, as licitações que ela estava participando. Então, esse é o próximo passo que você tem que já se programar. Qualificar os clientes, os parceiros que estão junto com você. E dois, escolher as licitações com valores maiores. Então, você tem que pôr uma régua. E essa régua, pessoal, vai de acordo com o seu planejamento. Quanto que você está ganhando hoje e quanto que você quer ganhar daqui 6 meses? Poxa, se eu quero ganhar daqui 6 meses, num ano, por exemplo, eu já me coloquei aqui uma meta que é 500 mil em um ano, por exemplo. O que que você tem que fazer? Você tem que
colocar uma régua. Eu não vou participar de licitações menores que R$ 100.000, por exemplo. Não vou participar de licitação de 20, 10 mil. As dispensas esquece. Se bem que hoje a gente tem dispensas aí de valores significativos também, né? Mas não vou ficar participando da dispensa lá de R$ 200, de R$ 300, de R$ 400. Isso não, porque eu vou perder tempo, vou investir meu tempo ali que é precioso, e aí eu vou ter que participar de um monte para não vai, a conta não vai fechar no final do mês. Então, primeiro, licitações maiores, valores maiores, passa a régua, clientes que têm o mesmo objetivo que você, tá? E terceiro ponto que você tem que começar a pensar, delegar e ficar na estratégia. O que que significa delegar e ficar na estratégia? A gente tem, inclusive, uma área de contratações lá no curso, tá? A Rayane foi uma delas, que ela colocou, em um determinado momento, ela chamou a Sofia, chamou a equipe, falou, eu quero contratar um outro analista master, porque eu quero ficar mais na estratégia, vou colocar uma pessoa só para buscar licitações, vou colocar uma outra só para fazer prospecção de cliente, e ela contratou pessoas para trabalhar com ela. Ela não está sozinha, fazendo tudo sozinha. Ela contratou. Esse é um ponto importante, estabelecer parcerias, né? Então, ela fez a contratação de pessoas e ela dividiu os processos. Esse aqui é só um exemplo, tá? O Valdemir também. O Valdemir é um outro aluno nosso também, que ele rapidamente se tornou tubarão e já foi para patamares só de mensalidades, era de 50 mil só de mensalidade, fora as comissões pelo êxito, né? E aí ele contratou outros analistas de licitações. Junto com ele foi dividindo esses processos. Então, isso é mentalidade do quê? De crescimento. E talvez não seja o seu momento agora, está tudo certo, mas eu estou te falando quais são os passos para o próximo passo. Para quem já está faturando alto e quer faturar ainda mais, tá? Então, você não pode ficar pensando em ficar com microempreendedor individual, nesse segundo passo, né? Empresas que não querem prosperar. Outro ponto que é importante é quando você vai fazer a prospecção do cliente como consultor, da mesma forma que você vai prospectar clientes com os mesmos valores que você, que querem crescer também, a mesma coisa se aplica ao empresário. Aí eu sou empresário, que foi o que a Raine falou, eu vou buscar meus fornecedores. Então, você vai buscar ali, por exemplo, fabricantes, você vai buscar, né? Não precisa ser só fabricante, tá, pessoal? Isso aí foi só um exemplo do que ela deu, mas muitos alunos não trabalham com fabricante e têm ganhos significativos. Mas vai, de fato, buscar parceiros que têm o mesmo intuito que eles, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Você tem que saber se posicionar. Então, quando você vai prospectar, por exemplo, seu fornecedor, você tem que falar: olha, eu trabalho no mercado de licitações, que é um mercado que movimenta milhões aí todos os meses, e eu estou querendo me posicionar onde, nesse ano, por exemplo, eu já coloquei aqui um patamar, eu já vendi tanto, vou vender tanto, e eu quero vender pelo menos o meu primeiro 1 milhão, meu primeiro meio milhão esse ano para o governo, e eu gostaria de contar com você, tá bom? Eu gostaria de contar com você. Você vai se vender para essas pessoas. É assim que você fecha. A prospecção do fornecedor é a mesma coisa que prospectar cliente, pessoal. Não tem segredo. Tem que ir para o campo de batalha. Então, tem uma aula lá na etapa zero onde eu falo, sempre vai buscar, dá uma analisada nas atas, veja quais são as marcas que mais estão ganhando. E aí, quando você chega no fornecedor que você vai prospectar, você tem que começar pequeno, você tem que conhecer o cara, tem que saber se o cara é honesto, se o cara entrega. Então, vou participar de uma dispensa, vou ver se o cara realmente vai me entregar, se o cara é ponta firme. Deu certo? Já marca outra reunião e fala: esse negócio é o seguinte, agora eu vou, nesse ano, eu quero vender no mínimo meio milhão, só do seu segmento. Então, eu vou crescer, você vai crescer também. Vamos entrar nisso junto? Pronto, já mudou o patamar. Não é mais só uma pessoa que você encostou a barriga no balcão e fez um pedido e foi para casa com caixa de banana. Não. Você se posicionou, você também deu para ele a possibilidade dele crescer. E é assim que a gente fecha boas parcerias. É a mesma coisa. O método X você consegue aplicar para fornecedor do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Você se posicionar, você fechar com parceiros com os mesmos valores que você e você saber se vender ali no momento que você vai fazer a reunião com o seu fornecedor. Traz as metas para ele, abre as suas metas para ele. Fala, ó, só no seu segmento eu quero vender meio milhão. Imagina você aí, a sua empresa também crescendo junto comigo. E aí você faz a primeira, o cara vai te conhecer, você vai conhecer ele, que ele também tem que te conhecer. Deu certo ali, deu um match, pronto. Já vai para as licitações maiores.
Então, pessoal, é isso que eu queria falar na aula de hoje para vocês, tá? Mentalidade de crescimento. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu tô praticamente sem voz aqui, não tô conseguindo falar essa semana, tô com uma gripe fortíssima aqui, mas eu queria trazer aqui para vocês exatamente esse espaço, tá? De quem já está faturando, não se contente, nunca pare no lugar que você está. Saiba que sempre tem como melhorar. Crescer dói, mas se permanecer no mesmo lugar também é dolorido. Então, são esses os passos que você tem que ter a partir de agora para ir para o próximo passo, para a próxima mentalidade, para cada vez você conseguir ter uma escala significativa nos seus negócios aí com o governo, nas suas vendas, nas licitações, seja como analista consultor, seja como analista empresário, tá? Quem se interessou ali pela área de contratações também, é só falar com a nossa equipe, tá? Tem um formulário, você preenche esse formulário e aí as meninas, elas colocam lá na plataforma a busca, né, de alunos, assim como outros empresários de fora vêm querer contratar vocês, muitos analistas também querem contratar outros analistas ali do método para poder colocar em prática ali os ensinamentos, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é isso. Obrigada aí quem está desejando melhoras, tá? Fiquem com Deus. E a gente continua se falando, eu já disponibilizei lá no nosso curso a planilha das aulas ao vivo da formação analista master, tá? Se programem, venham ao vivo, abram a câmera, prestigiem o professor que está aqui desse lado e a gente vai ter muito conteúdo legal para vocês, tá bom? Fica com Deus aí, pessoal. Um grande abraço, até mais, viu? Tchau, tchau.